Abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 11. Bota um pouco mais grosso. Mais baixo, um pouquinho mais baixo. Marcos 11. Quando você achar, fique de pé, para que possamos ler em reverência ao nosso Deus. 11, a partir do versículo 22. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Abaixe sua cabeça. Senhor Deus, meu Pai, obrigado. Essa é a tua palavra, Pai. Mais uma vez entrego tudo em tuas mãos, Pai, seus filhos e filhas, teu templo, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor já está aqui no nosso meio. Então agora, Pai, fala. Toque nos corações de seus filhos, Pai. E se porventura houver aqui algo de enfermidade, alguma suspeita, Pai, eu quebro no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo toda aliança do Satanás que ele fez com as enfermidades. Aqui não vai prevalecer, não vai prosperar no seu organismo, nem no seu corpo, nem nos seus familiares. Deus te abençoe e que essa noite Deus nos dê uma unção de sabedoria para que possamos entender a palavra, para que possamos verdadeiramente, Pai, servir a esse Deus com todo o nosso coração, e em espírito e em verdade. E tudo será para a honra e glória do nome dele, que toda a igreja diga. Tente entender bem este versículo e você saberá o porquê da fé. No princípio de Gênesis, a Bíblia diz assim: Deus criou os céus e a terra. Como ele criou? No texto diz que foi formado pela palavra de Deus. Então ele criou pela palavra de fé. E ele disse, vocês conhecem bem, haja e ouve. Deus tinha fé em suas próprias palavras. Sabemos pelas Escrituras que Jesus também tinha fé, mas uma fé em demasia. Ele tinha certeza, sendo filho do Altíssimo, que não iria nada dar errado. Então, o que ele começa aqui nesse versículo? Tenham fé em Deus. Olha só. Tem uma outra passagem que Jesus usou a figueira, não sei se você conhece bem, que ele queria demonstrar a fé que ele tinha. E ele disse aos discípulos e a nós: vocês têm mesmo alguma espécie de fé? Porque, como está escrito aqui, qualquer um que disser e não duvidar no seu coração, aquilo que você crê vai acontecer, e tudo que você disser lhe será feito. E Jesus tinha uma qualidade de vida divina, vocês sabem disso? Ele encorajou os seus discípulos cada vez mais a exercitar esse tipo de fé, e disse: qualquer pessoa vai poder fazer isso. Por que ele disse qualquer? Por que aquele não disse assim: olha, alguns de meus discípulos vão ter autoridade para pisar serpentes e escorpiões? Não, ele não falou nada disso, não. Será que ele falou: alguns de meus seguidores vão ter condições de expulsar? Não, ele não falou isso, não falou. Todos os homens são seres espirituais. Nós habitamos num corpo, somos seres espirituais, e o seu patamar de vida não é mais o patamar terreno. Seu patamar de vida é o patamar do milagre, do sobrenatural, que você não está vendo nada, mas está correndo, está acontecendo coisa, está havendo mudança. O coração
O coração não deixa você em nenhum momento ficar assim perturbado. Não, não. Porque qualquer um que disser e não duvidar no seu coração, vai ver acontecer. Amém? 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 Coisas que você diz são palavras. Está aqui assim, olha. Se alguém levanta-te, joga-se no mar, não duvidar no seu coração, mas crê, vai acontecer. Porque se alguém em verdade, eu lhe digo, se alguém aqui falar a esse monte, olha, lance-te ao mar e o monte vai acabar lá. Duas coisas a respeito desse versículo. Ele crê no seu coração, ele crê nas suas palavras. Ele tem fé na sua própria fé. Olha só, ter fé na sua própria fé. É lógico que Jesus tinha fé na sua própria fé, porque ele falou à figueira, vocês se lembram? E a figueira secou. Ter fé em suas palavras é você ter fé na sua fé. E é isso que você precisa obter para ter as coisas de Deus, para receber a bênção. Ter fé na sua própria fé. Seria ótimo, tremenda ajuda para conseguir a sua fé se firmasse lá no fundo do espírito, do seu espírito, e você dizer em voz alta: fé na minha fé. Você pode falar aí: fé na minha fé. Diga isso para o seu irmão: fé na minha fé. Parece estranho quando a gente diz isso pela primeira vez, né? A nossa mente em algum momento se rebela dessa ideia. Mas olha, nós não estamos falando aqui de cabeça, não. Não estamos falando nada disso. Eu estou falando do seu coração, a respeito da fé no seu coração, e não duvidar no seu coração. Por que as pessoas não têm fé na sua própria fé? Muita gente tem fé na fé dos outros. Tem muita gente que tem fé na minha fé. Mas eu estou querendo dizer que você tem uma fé. Você tem confiança na sua própria fé. Mas as pessoas às vezes não creem em si mesmo. Ela acha: não é possível, eu sou tão falho. Cara, como é que pode? Eu sou fraco, eu ainda faço algumas coisas que desagradam a Deus. Eu não posso ter fé porque eu acho que não vai acontecer nada. Eu não sou boa o bastante. Eu acho que a minha fé é muito fraca. Porque começa a trazer na sua mente as falhas, as fraquezas, e aí aceita isso. Não vou ficar quieto na minha. Não vou fazer isso. Vou ficar quieto, não vou me acomodar nisso, tá bom? Não, a minha fé não está com essa bola toda, não. É igual aquele cara que trabalhava numa obra e ele chegava na hora do almoço, ele abria a marmita dele, sentava do lado dos amigos, aí comia arroz, feijão e ovo. Os caras olhavam, aí algum comentava assim: pô, cara, ele podia botar uma outra coisinha aí, né? Segundo dia, até ele lá sentava perto dos amigos, arroz, feijão e ovo. Isso foi incomodando o pessoal, né? Depois de uns 6, 7 dias, um amigo dele falou assim: meu irmão, qual é teu almoço hoje? Aí ele abria arroz, feijão e ovo. Ele falou: cara, tu não pode mudar. Cara, fala com a tua mulher, cara. Pô, precisa de um tomate, uma sardinha. Faz uma coisa diferente. Ele falou: eu não tenho mulher, não. Sou eu que faço a minha marmita. Olha só a que ponto ele chegou, esse jovem. Ele só sabia fazer isso: arroz, feijão e ovo. Não quer saber de mais nada. Arroz, feijão e ovo. Tem pessoas que são assim: arroz, feijão e ovo. Não acredita que ela pode mover o sobrenatural. Ela não acredita que ela pode pisar na cabeça do Satanás. Ela não acredita nada disso. Ela escuta a palavra, mas a palavra não é para ela, né? Pá.
E no púlpito, a palavra está sendo distribuída a todos. Os pastores estão falando das coisas que podem acontecer. Mas elas creem em qualquer coisa. Contra si mesmo é que não. Porque desmerece, acha que tem capacidade, acha que tem credulidade e uma coisa também, falta amor. Um fato bíblico que me deu muita fé, sabe? Eu vi que Deus, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele não tem nenhum filho favorito. Ele tem o mesmo amor por todos. Não importa se é pastor, se é bispo, se é porteiro, não importa. Ele tem o mesmo amor. Ninguém aqui é mais salvo do que o outro. Ninguém. Gozamos da mesma redenção do nosso Deus. E o Filho de Deus foi redimido da mão do inimigo. Mas todos nós fomos. Todos nós fomos. O demônio foi vencido por você pessoalmente. Foi vencido por mim pessoalmente. E quando eu penso nisso, a minha fé ficou fortalecida. Quando é que você se converteu? Você se lembra como é que você era? E aí quando, assim, você não sabe como foi, muitas pessoas não se lembram, estava levantando a mão e aceitando Jesus. Por quê? Porque você é uma escolhida, você é um escolhido. E você pode dizer isso, pá. E nós podemos falar como o apóstolo Paulo, ele falou em Romanos 4,25, ele disse assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ressuscitou para a nossa justificação. Nossa, a minha e a sua, pertence a nós. Portanto, eu posso tornar isso pessoal. Eu posso dizer que ele foi entregue àqueles homens por minha causa, por causa dos meus pecados. Mas ele ressuscitou para minha justificação. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses 1. Eu vou ler 2 versículos aqui, o 13 e 14. Ele, olha, preste atenção, para você sentir a tua importância. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção e remissão dos pecados. Amém? Pegou bem? Ele te libertou dos poderes das trevas. Então você pode falar confiantemente: ele me libertou. Mas pessoal, ele me libertou da autoridade das trevas. E ele me transportou para onde? Para o reino do seu querido Filho. Então Satanás, o demônio, não tem domínio sobre você. O demônio não é o seu senhor. O demônio não tem o direito de nos dominar pelo pecado, nem pela enfermidade. Não pode tocar na sua prosperidade. Ele não pode tocar no seu emprego. Ele não pode tocar em nada que te pertence, porque Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Nós podemos vencer o demônio. Fala para o teu irmão: você pode vencer o demônio. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Eu vou ler apenas um versículo, tá? Vou ler o versículo 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz.
Essa é a vitória do nosso Pai. Entende o que a Bíblia está dizendo? Reduziu a zero o demônio. É isso, ele reduziu, Jesus reduziu e triunfou sobre todos eles. Então não há, com o nosso Pai Jesus Cristo, não há nenhuma derrota. Só tem vitória. Ele desnudou o demônio de sua autoridade sobre o homem. Lembra? Você lembra o que está escrito em João 4 está assim: filhinhos, sois de Deus, já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Você pode dizer glória a Deus de novo? Tá isso aí. Vencido. Ele está falando do demônio e da sua tropa. Ele nos diz que nós venceríamos, mas que nós já o vencemos. Jesus Cristo venceu por nós. Ele fez no meu lugar o seu lugar. Deus anotou isso ao meu crédito, como se tivesse sido a você. Você não está no vermelho, não. No céu você tem crédito. Você tem crédito. Isso é verdade absoluta. Porque se não for assim, então esse versículo é uma mentira. Se existe mentira na Bíblia, então todo esse livro é uma grande mentira. E se a Bíblia é mentira, então Deus não existe. Nós estamos perdendo tempo? Deus é um impostor? Nada disso. Isso é uma coisa satânica. A palavra de Deus é verdadeira. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Há um céu para ganharmos e há um inferno para que a gente possa evitar. Esse versículo é real. Filhinho, vocês já são de Deus. Você já venceu. Você tem desvencido. Você vai vencer sempre. Você nunca será derrotado. O seu nome deveria ser hoje, seria colocado depois de seu nome, se acrescentar Humberto, Vitória. Ana Carolina, Vitória. Sônia, Vitória. Aí você fala: pastor, tudo bem, nós já vencemos, tudo bem, mas por que nós estamos tendo tantos problemas com Satanás? E a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Ignoramos às vezes o que a Bíblia diz a respeito. E quando você souber disso, com certeza colocar no seu coração, você não vai precisar que alguém exercite a tua fé por você. Quando o demônio aparecer, você pode rir dele. Eu compreendo os problemas que as pessoas têm nessa área. Eu também não sabia disso. Eu tinha medo do demônio. Quando ele aparecia em qualquer lugar, eu saía do caminho, eu tentava me esconder. E eu ouvia os pregadores falar com ele com autoridade. Mas não, eu não quero não. Eu não queria encontrá-lo. Será que eu não era santo, eu estava em pecado? Não, eu era salvo já. Será que eu não tinha o Espírito Santo? Não, eu já tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Eu simplesmente desconhecia a verdade. E um dia eu descobri a verdade na palavra de Deus, porque o Espírito Santo me despertou. Uma vez eu contei essa história aqui. O pastor Josué me colocou, eu era obreiro para trabalhar com ele. Ele era o pastor de maldição. Quebra de maldição. Então só vinha coisa do demônio para ele. Parece que ele atraía. O dia da semana, né, Humberto? Sexta-feira era o dia da maldição. Ele começava o culto, já aparecia um lá, um cá. E essas coisas, você já viu isso? É o que ele? Quem é você? Esse é o pastor José. Quem é você? E ele, olha para mim e fala. Aí o demônio levantava. Eu estou com ele. Aquelas maluquices, cara, aquilo me amedrontava. Porque antes daquilo, ele preparava a gente para enfrentar. A primeira coisa, eu falei isso aqui no último domingo, hein? Não fica de frente para ele, porque ele pode chutar e você vai
passar mal. Não fique, tem que ficar assim. Olha, Luiz Carlos, quando você vê o negócio do demônio, você fica de lado. Você olha assim e fala assim, de lado. Tá bom, de lado. Não tenta segurar o demônio, não segura o demônio, só quando eu mandar. Aí tinha uma série de ensinamentos para tratar com isso. E eu só tinha aquele culto. Aí eu falei, eu vou parar de vir na sexta-feira. Queria desistir, mas eu vinha. Um dia, olha só, gente, como o demônio é sagaz. Um dia o pastor Roberto está pregando, mais ou menos assim, 7 horas ele vai entrar. Aí vem uma pessoa correndo de uma família que morava ali na ladeira do Leme, a família de um sargento. Aí ele veio, o que você quer? Não, quer falar com o pastor Roberto. Pastor Roberto, o Vitor quer falar com o senhor. Pastor Roberto, o Roberto, era o sargento, o Roberto, ele está com um demônio no corpo. E aí, a minha mãe, minha tia, a minha irmã, está todo mundo no quarto, que ele trancou no quarto, no último quarto lá do apartamento. E ele, a luz está tudo apagada, e ele está, eu não sei o que ele vai fazer lá com a minha mãe. Aí o pastor Roberto olha para mim, Luiz Carlos, tu vai lá? Eu falei, tu vai lá, Luiz Carlos? E lá, já vai, enquanto eu vou fazer o culto aqui, você já vai lá resolvendo isso, tá? Aí tá. Aí saí dali num desânimo, com medo danado, peguei meu carro, fui para a ladeira do Leme. Cheguei lá embaixo do prédio, na última janela, tá a esposa do Roberto. Pastor. Aí, olha a chave. Jogou a chave para eu entrar. Aí eu peguei a chave, subi 3 andares. Subi, vocês imaginam como é que eu subi, né? Perna tremia, tudo meu tremia. O que eu vou falar? Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Aí meti a chave na porta. Quando eu entrei, ele estava sentado numa poltrona, no cantinho. Ele falou assim, o que é que você veio fazer aqui? Eu falei, Aí eu fiquei assim. E o pastor Roberto pediu para eu vir aqui para orar. Aqui ninguém quer oração, não. Eu vou matar você e o pastor Roberto. Eu falei, gente, vocês não têm ideia do que é isso, não. Vocês não têm ideia. Como aqui dentro trabalha o coração, a mente, tudo. Aquela confusão dentro de mim. Eu vou embora, é melhor correr. Eu vou correr, cara. Senta aí que eu quero falar contigo. Senta aí. Aí olha só, gente, aí eu fui, sentei. Presta bem atenção que você e o Roberto estão atrapalhando a minha presença aqui na Zona Sul. Vocês estão pensando o quê? Vocês vão sumir. Você está sabendo? Aí eu fiquei assim. Aí daqui a pouco, eu estou naquela ali, e ele falando comigo, eu sentado, ele em pé e me ameaçando. Aí eu pensei assim, mas não é isso que a Bíblia diz? Diz que eu tenho autoridade, que eu tenho tudo. Por que eu estou aqui com esse medo todo? Aí, meus amores, ali é que o Espírito Santo me entrou com tudo. Aí aquilo me deu uma força assim, eu falei, bom, se eu tiver que morrer, eu mato ele também. Ou ele me mata, eu mato ele. Aí eu levantei, está repreendido em nome de Jesus Cristo, seu Satanás. Tu não tem poder sobre mim não, cara. Aí deu um passo atrás. Você está pensando em ser o quê, cara? Senta aí você, de joelho. Meu irmão, aí daqui a pouco ele fez assim. Oi, Luiz Carlos, o que é que houve? Eu falei, aí eu
Para mim, eu era agora o cavaleiro da tábua redonda. Aí, eu vou orar por você, Beto. Você está com problema sério, né? Satanás está te pegando. Aí abri uma porta, tal, liberou. Meu irmão, daquele dia em diante, Josué nem precisava me chamar. Já vinha um demônio lá, eu já ia para o Josué. Ai, Josué, que Deus deixa ele comigo. Pode deixar comigo. Bota a mão para trás, cara. O cara vinha assim, ó. Bota a mão para trás. Essa autoridade vocês têm. Sabia disso? Mas às vezes, cara, você não tem ideia o que é enfrentar o Satanás. Mas eu te digo que você vence. Fala para o teu irmão, você vai vencer. O Espírito Santo me despertou. E aonde ele aparece, aonde eu vejo qualquer coisa do Satanás, eu já vou queimando ele. Já vou queimando. Quando o cara parei ali na Praia do Flamengo, aí eu estou no carro, aí o cara vem com a arma, sabe? Aí bateu, tem uns dois na minha frente, aí bateu a arma assim no meu vidro, com a pistola. Aí ele, celular, Aí peguei e botei minha mão, sabe o que eu tinha? Um livrinho que a gente fazia aqui com umas 10 passagens, pequenas passagens, né, de lembrança da Igreja Nova Vida. Aí peguei o livrinho, abri o coisinho. Aí ele, tá maluca, cara? Tá maluco? Aí foi embora. Eu falei, demônio desgraçado. Quero só falar isso para vocês, que vocês têm esse poder também, tá? Não se entrega não. Ele às vezes muda, ele mexe na nossa mente, coloca coisas que você fica assim, impactada, você fica pensando, isso não vai dar certo, vai dar errado. Ai meu Deus, como é que vai ser agora e isso, né? Não tem nada disso não. A vitória vai ser sempre sua, porque aonde ele aparecer você pode queimar. Se você já derrotou ele em Jesus Cristo, a palavra é bem clara. Então você não pode andar fraco não, porque você está andando e você tem o poder. O Espírito Santo habita dentro de você. Entendeu isso? Você não precisa participar de culto não. Você já viu alguns cultos aí que falam assim, busca do Espírito Santo? Já escutou isso, não já? Que busca? Buscar onde? Se está aqui, ó, como é que eu vou buscar? Você já estou isso? Alguém chega para você e fala, olha, sabe o que o Espírito Santo me falou? Que você está... Já estou isso. Aí alguma pessoa já falou isso para mim. O Espírito Santo me tocou, você está correndo perigo. Eu falei, ele não falou nada comigo não. Vamos esperar então, que ele deve falar comigo mais tarde, né? Mas tá bom. Estou preocupado com isso não, porque se ele está aqui, olha quanto eu estou pertinho dele daqui, para ele só botar na minha mente, ó, acabou. Como é que eu vou precisar de alguém para me dar revelação, fazer isso? Não existe. Eu sou contra isso. Quando a revelação é ratificação, por exemplo, aí eu tenho um sonho, sonho maravilhoso, que eu estava viajando, aí eu falei, pô pai, o senhor falou comigo, acho que eu vou viajar. Aí chega alguém para mim e fala, pastor, eu quero te dar uma revelação, você vai viajar. Falou, glória a Deus, muito bom meu irmão, esse eu aceito. Mas revelação, outro tipo de coisa? Não. Você tem a capacidade de Deus, você tem a natureza de Deus, coloca isso na sua mente. Está bem claro que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Mas às vezes essa verdade parece que ela não é registrada na nossa consciência interna, né? E esses fatos bíblicos são para edificar a nossa fé, ter fé na sua própria fé. E aí quando você chegar a esse ponto, você vai se tornar, olha... Você é perigoso para o Satanás. O inferno tem medo de você. Olha, gente, vocês não têm ideia. Ele me atribula. Vocês também devem ser atribulados. Me atribula o tempo todo.
inventa uma coisa, um negócio, o que ele puder, ele faz para me deixar chateado. Ontem uma coisinha simples. A chave do meu carro não fechava mais a porta. Falou, como é que pode isso? A chave não fecha a porta? A gente apertava o botãozinho e fechava, agora não fecha mais. E o que você faz? Você já foi preocupado, né? Vou parar, não sei onde. Aí eu falo, eu não quero nem saber. Aí fui para a cidade, deixei o carro lá num lugar lá aberto. Falei, se roubar, a gente está no seguro. Tu acha que o demônio vai me... Não vai não. Ele não vai me enfraquecer não. Aí cheguei hoje de manhã, só para testar como é que estava, aí aperto o botãozinho, a porta fecha. Não é uma coisa simples, mas é só para perturbar, né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? As mulheres então, cara, né, com os seus cabelos, né? Uma coisa louca que ele usa, né? Às vezes, eu já falei isso uma vez, às vezes, cara, passa um negocinho assim, né? Como é o nome, Marília? Aí passa aquela coisinha assim que esquenta, fica tudo bonitinho, assim. Aí você olha, tem um calombo aqui atrás. Cadê das kids? Aí você olha no espelho, que diabo de calombo é esse, cara? Aí ele não abaixa de jeito nenhum, nem às vezes acontece isso. Aí sabe o que faz? Antes eu falo com muita legitimidade, tá? Tinha 3 filhas, né? Você imagina. Tinha uma mãe, ainda tinha minha mulher, 5 mulheres na minha vida, tu imagina, né? Tinha tudo que acontecia, né? Então aí, molha a mão, aí passa de novo no carocinho, que cresceu. Aí ele, abaixa, porque passou água, né? Aí tu vem com o negocinho. Quando vem com o negocinho, né, cresce de novo. Cara, que loucura é essa, né? E a roupa que você bota, né? Aí você olha a roupa. Cara, a saia tinha... Cara, ela era direitinho aqui o comprimento. Agora tem um alado dela, tá maior. Aí tu vai pro espelho. Cara, o que eu vou ficar minha casa? Ou então, a minha saia, né? O homem também tem esse problema. Tem dia que é um sofrimento para eu botar a gravata. A gravata nunca chega no lugar certo, né? Tem hora que ela fica lá embaixo, aí eu ajusto e digo, pô, já estou acostumado a botar essa gravata? Mais de 30 anos andando de gravata, como é que eu posso errar, não é? Não pode. Aí não é. Aqui, apertar e fechar o botão. Você não consegue fazer. Mas será que a minha garganta... Será que a minha garganta cresceu? Tu fica assim, mas isso tudo é coisa do demônio para você já sair de casa irada, sabe? Ele mexe em tudo, esse desgraçado. Mas ele não tem poder sobre você não. A vitória vai ser sempre sua. A sua fé vence o mundo, você diga amém. Eu não estou inventando nada não, eu estou falando para você das coisas que acontecem com o demônio, né? É assim mesmo. Tem que ter fé. É igual aquele foi lá na Paraíba. Agora eu me lembrei. Aí o pastor, precisando de chuva, na Paraíba, né? Aí ia fazer um culto só para chuva. Vamos clamar para chuva, porque o sertão está seco demais. Aí veio todo mundo para o culto. Aí o pastor foi lá para frente, olhou, todo mundo. Aí ele olhou, olha, eu estou sentindo que eu acho que vocês não estão com muita fé não. Irmãozinho, como é teu nome? Aí tinha um senhorzinho lá atrás, o único que veio com guarda-chuva. Vai vendo, ele falou, ô Zeferino. Ele falou, não, porque a gente vai orar para a chuva, né? Vai chover, eu já estou pronto. Olha, o pastor achou ruim que ninguém levou o guarda-chuva. Mas tem gente que não tem fé, é difícil. A fé parece que falha, né? A fé vence o mundo. Vence os prazeres pecaminosos, os valores.
A fé te afasta do ímpio, do materialismo egoísta. Tudo isso vai perdendo a sua atração por você, porque você se torna perigosa para o Satanás. Amém? E a gente vai tendo cada vez mais repugnância, aversão, vai tendo antipatia esse negócio de Satanás, né? Aí eu estava numa reunião, aí o cara vem, antes de começar a reunião, sei lá na Cruz Vermelha, antes de começar a reunião, gente, vamos fazer aqui uma oferta. Vamos fazer uma oferta à nossa mãe. Axé. Eu estou olhando para o cara e ele, vamos lá, vamos professor. Vamos para onde, cara? Vamos para onde? Não, nós vamos fazer uma oferta para a mãe. A mãe não sei de quê, da Donguinha, que vai abrir os caminhos para a reunião. Eu falei, não, acho que não dá para mim não precisa abrir os caminhos para mim não. Então vocês fazem aí a oferta, eu fico aguardando lá fora, aí vocês me chamam para a reunião. Não se venda não. Não sei se já pegou alguém que queira pegar sua mão para dizer o que tem. Alguém já passou por isso? Já? Aí chega, presta sua mão para, né? A cigana ali na Cinelândia tem umas 3 lá que é assim. Você passa ali, já vem ela. Senhor, estou vendo uma coisa boa na tua vida, me dá sua mão. Eu falo, não quero ver não. Tem medo disso, não quero não. Quero te dizer que a tua posição com Deus é tremenda. Presta bem atenção nisso, a tua posição com Deus é tremenda. Ele sonda, Ele te vê, Ele sabe todos os seus momentos. E o seu momento é agora. Você está nele, Ele está te vendo, e a nossa posição certa é essa. Às vezes a gente não vê Ele, como eu falei aqui, porque ficamos olhando as falhas, ficamos olhando outras coisas, né? Ficamos achando fracasso, achando que não vai dar certo, porque você é assim, assado, e aí vai. Aí você fica olhando para isso, quer dizer, você não vai conseguir. Você está igual o cara botou as formigas tudo dentro de um balde para matar. E aí tem uma formiga que está subindo. As outras tentavam subir, chegava assim no meio e caía. Subia, chegava no meio e caía. Aí daqui a pouco tem uma formiga que está subindo. E ela conseguiu subir, chegou no final, saiu do balde. Sabe o que descobriram? Que a formiga era surda. Sacou? Pegou bem? Que você ouve tanta coisa que te enfraquece. Você fica achando que não vai chegar, que não vai dar. Porque se você ficar escutando isso aí, acabou. Olha o que ele disse, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados eu não me lembro. Dos teus pecados eu não me lembro. Isaías 43, 25. Aí às vezes a gente fica assim, não, porque ontem eu fiz isso, ou então não, há um ano atrás eu roubei. Fica preocupado com esse tipo de coisa, acabou. Se você se lembra de alguma coisa, ele não se lembra. Por que você tem que ficar se lembrando? Você tem que ver cada dia após dia. O negócio é a gente marchar. Cada dia após dia nós estamos crescendo na palavra de Deus. Amém? Mas o demônio vem e coloca na tua mente os fracassos, as derrotas, para você ficar perturbado. Porque ele te segura, você fica numa posição de desvantagem. E aí você não opera a tua fé, né? Mas se você tem a natureza de Deus, se você é filha de Deus, seria uma incoerência você ser derrotada. Seria uma incoerência você ficar sofrendo. Não tem sentido, não tem sentido.
Você, presta bem atenção, você nasceu de Deus. Amém? Você tem a natureza de Deus. Fala para o teu irmão, tu tem a natureza de Deus. Mas tem cristão que não sabe quem ele é, ele não sabe para onde ele está indo, e ele também não sabe o que ele pode fazer. Sabia? Tem gente que não consegue saber as coisas. Aí fica vindo na igreja. Está sempre na igreja, mas eu quero saber a edificação, o crescimento. Como é que você está? Você está cada dia mais forte? Está sendo fortalecido no Espírito Santo? Você está sentindo a presença dele na tua vida? Você lê a Bíblia, fala com ele, você conversa com ele, você ora a ele. Isso tudo é importante para que você saiba que a vitória vai ser sua. Então repita comigo: eu sei quem eu sou. Eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Eu sou filho ou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Eu sou co-herdeiro de Jesus Cristo. Amém. Você tem direito ao nome de Jesus Cristo. Toda autoridade no nome de Jesus Cristo. Jesus declara nessa noite: tudo que você pedir no nome dele, ele vai te dar. Então você tome o seu lugar sem medo, porque a vitória vai ser sua, cara. Você vai ver a vitória vai ser sua. E a palavra da nossa igreja para esse ano, vocês se lembram, é colheita. Tem que acontecer, cara. Nós já estamos no mês de julho. Eu sei que tem gente que já colheu alguma coisa, mas eles não falam. Não falam. Parece que eles ficam meio escondidos, tem medo que a gente pegue alguma coisa, né? Peça logo um empréstimo para essa campanha do Márcio, para a gente comprar a igreja. Se alguém falar que já foi, né? Mas tem gente, eu sei disso. Tem gente que já recebeu uma boa colheita. Liga-se, esteja ligado nessa fé. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Hoje Deus está falando com você. Esses sinais te seguirão. Que você aceite isso. Hoje a tua fé vai ser fortalecida. Eu tenho fé na minha fé. Naquele barquinho, em Mateus 8, os discípulos de Jesus dormindo lá, né? Aí começou aquela tempestade, aí eles se apavoraram. Diz que eles começaram a gritar, né? Aí você imagine, a onda forte, a ventania. Vocês imaginem como é que eles gritaram. Eles esqueceram de tudo, esqueceram que estavam andando com o Filho de Deus Altíssimo, né? Dá certo assim: Senhor, 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 e segurando os negócios, Senhor, Senhor, gritando dentro daquele barco, a onda, blá, blá, Senhor, salva-nos, Pai, salva, só não importa que nós vamos perecer, Senhor. O que é que diz a palavra de Deus? Jesus olha para eles e fala: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Agora você imagine, você está andando com Jesus, e você vendo, porque nós não estamos vendo. Aqueles homens viram tantas coisas. E nessa hora ficou todo mundo, né? Assim. Porque Jesus era muito educado. Porque se fosse, né, um homem mesmo, ia falar diferente. Raça de desgraçados, vocês são miseráveis. Vocês estão com medo de quê, né? Depois ele chama a atenção dos homens. Quando ele acabou de chamar a atenção, é que ele parou o vento e o mar se acalmou. Aí os doentes ainda: quem é esse homem que até os ventos e os mares lhe obedecem? Olha só, gente, que fraqueza isso. Discípulos. Agora, graças a Deus que eu tenho aqui um time forte de fé. Eu tenho um time aqui forte na fé. Fala pro teu irmão, ele está falando contigo, meu irmão? Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Capítulo 7. 7:14. Eclesiastes 7:14.
Preste atenção nessa coisa. 7,14. No dia da prosperidade, seja feliz. Mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Amém? A gente tem 3 tempos distintos. Aqui fala de 2: a adversidade e a prosperidade. Prosperidade e adversidade. Ele não fala que eu gostaria que tivesse aqui é o tempo de calmaria, porque você tem adversidade, calmaria. Não, você tem prosperidade, calmaria e adversidade. São três coisas que a gente não pode fugir. Faz parte. Calmaria não tem muito o que falar. O que é o tempo de calmaria? É o tempo que vem logo depois da prosperidade. Normalmente vem antes da adversidade. É o tempo que a gente fala, você já falou isso? Puxa, a vida estava tudo indo tão bem, estava ótimas as coisas, mas de repente, né? Aquela coisa de Jó vivia numa situação maravilhosa, vivia um tempo de prosperidade, tudo ia bem na sua casa, nos seus negócios, sua família. De repente começou a vir sobre ele muitas dificuldades. Então, tempo de calmaria não é tempo de muitas vitórias. Não tem vitória na calmaria. Na calmaria você não aprende nada. Você fica... Calmaria é um tempo que você para só para respirar. A Bíblia diz que Jesus veio andando sobre o mar, entrou dentro do barco, e antes de entrar no barco, ele fez um milagre. Como eu falei aqui, acalmou o mar e o vento. Mas vocês já notaram que você não sabe o que aconteceu depois? E aí, o que aconteceu depois que acalmou o mar? Aí a gente pressupõe, né, que eles foram então navegando e acharam o caminho direitinho e tal, mas não tem nenhum comentário. Aonde o barco foi? Não se comenta. A palavra diz que Jonas, né, foi jogado daquele barco no mar e foi pego por um grande peixe. Diz que ele ficou 4 dias no ventre da baleia, no ventre desse peixe grande. Até aí todo mundo sabe. Mas e depois? O que aconteceu? Ele foi jogado lá perto de Nínive, né? Aí o que aconteceu? Não tem nada. Isso é calmaria, ninguém se lembra de nada. Então isso aí é o que o autor não quis gastar tempo com a calmaria. O autor, ele gasta tempo para falar de prosperidade e adversidade. Prosperidade e adversidade. Prosperidade e adversidade. Nós chamamos de deserto a adversidade. E quando o deserto está passando, nós chamamos de vale. E quando vai chegando a prosperidade, sabe o que nós falamos? Estamos chegando na montanha. Deserto, vale e montanha. No dia da prosperidade, pode festejar, porque depois vai vir a adversidade. Qual tempo você está vivendo hoje? Você que está aqui hoje, qual o tempo que você está vivendo? Prosperidade, calmaria ou adversidade? Tem um homem na Bíblia, eu falei aqui dele agora há pouco, Deus arriscou todas as fichas nele. Jó postou tudo nele. E ele falou: Satanás, você está vendo Jó? Quem aqui hoje está bem com Deus? Basta só falar eu. 18. Quem aqui está bem com Deus? Aumentou um pouco. Quem aqui hoje está cheio do Espírito Santo? Você tem certeza que Deus te ama? Tem?
Você sabia que Deus te usa? Você sabe disso? Deus te usa, sabe para quê? Para dar aula ao ímpio. E às vezes você não gosta de falar. Você fica meio assim perturbado. E Deus quer te usar. Diz que o soldado, para ir para a guerra, ele tinha que ter uma espada muito bem afiada, bem moldada. E diz que ele colocava a espada no fogo, na água e na marreta. E aí a gente tem provação. Você sabe por que tem provação? Porque tem coisa que você precisa melhorar e vai melhorar com a provação. Sabe? Nós vamos viver na provação. A gente vive, sabe, no fogo, na água e no martelo. Fogo, água e martelo. Fogo, água e martelo. Bota a espada no fogo, ela afia, pega o martelo, começa a bater para ela ficar legal. Depois botar na água para esfriar, a espada fica uma maravilha. Nós temos que aguentar esse processo. Então, se hoje você está passando por alguma provação, não se preocupe não. Não é porque você não presta não. É porque você é valorosa demais. Você é valoroso demais. É por isso que você está passando por isso. Às vezes fica achando que Deus não te ama. Eu te digo ao contrário, Ele te ama demais. Ele sabe que Ele tem um caminho para você. Você vai sair dessa muito melhor. Você vai sair dessa provação aprovada. Assim como Jó, que entrou no fogo, água e martelo. Então fala para o teu irmão, você aguenta, cara, aguenta. Porque segundo o capítulo 42 de Jó, diz o seguinte: o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó. Assim abençoou o Senhor a Jó em dobro sobre tudo aquilo que ele perdeu. Olha que coisa linda. Então recebe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo essa noite. Recebe essa bênção dobrada para a tua vida. E que você diga glória a Deus. Coisas que o demônio tirou de você, Deus vai preparar a restituição. Aguenta firme. Está melhor do que você pensa. Esse ano vai ser o seu ano. Eu não conheço nenhum filho de Deus ou filha de Deus que saiu de uma provação em derrota. Eu não conheço. Sempre eu vejo ele em vitória. Sai em vitória. Nunca sai derrotado. E aí você se levanta com uma nova estatura diante de Deus, de preparada para as batalhas. Então o deserto, meu irmão, minha irmã, é a faculdade de Deus. O deserto é o lugar que Deus muda o nosso caráter. E muitas vezes eu quero deixar claro para você, a cada dia que passa você tem melhorado consideravelmente pelas experiências que você tem tido com Deus. Amém? Então fala para o teu irmão, eu sei o que eu tenho passado. Falou para ele, eu sei que eu tenho passado. Você não vai ficar nesse deserto, não. Deus vai te tirar do deserto. Tudo muda. Abra sua Bíblia. Uma palavra que quase a gente não fala é Ageu. Aí o cara fala assim, tem na Bíblia Ageu, pastor? Tem na Bíblia tem Ageu. É Ageu, né? Então no capítulo 2 de Ageu, eu vou ler o versículo 19. Presta atenção. Ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira
a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos? Mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Olha só, ainda há semente no celeiro? Pense em uma época difícil. Pense, coisa difícil. Deus hoje quer decretar na sua vida. Você que chegou aqui hoje está preocupada, está achando que alguma coisa vai te derrotar, está desanimada, está precisando de um renovo. E aí você veio, mas você está num deserto. Hoje é o dia do mães. Hoje é o dia do mães. Amém? Fala para o teu irmão, mães. Há ainda semente no celeiro? A resposta é não. Não tem, não. Mas quando chegar o mancha, você rasga e grita. Há ainda semente no celeiro? Não. E a videira? Não. A figueira? Não. A romanceira? Não. Nem a oliveira tem dado fruto? Não. Mas desde esse dia, nessa noite, Deus está te abençoando. A partir de hoje vai mudar. Há um decreto para a tua vida essa noite. Você veio aqui com luta, você veio aqui, está no deserto, ou quem sabe está achando que vai dar tudo errado, está achando que você vai perder, mas Deus escreveu uma história hoje para você. Tome posse, eu declaro para você cura, saúde e sua vida estão sendo liberadas nessa noite através do Espírito Santo de Deus, porque você veio aqui, porque houve permissão dos céus para que você viesse ao templo de Deus hoje. Eu declaro que a bênção de Deus para a sua vida está sendo liberada agora. Eu declaro que a bênção de Deus para a sua família está sendo liberada agora. Eu declaro que a bênção da promoção no âmbito profissional está sendo liberada agora. Eu declaro que a bênção da alegria para acabar com todo sentimento de tristeza está sendo liberada agora. Eu declaro que a bênção por onde vão sair os dons espirituais estão sendo liberados agora. Eu declaro que a bênção para a sua vida financeira está sendo liberada agora, em nome de Deus Altíssimo. Eu declaro a bênção para a sua família está sendo liberada agora. Eu declaro que a bênção que você precisa hoje está sendo liberada agora. Aí fora você só escuta crise, mas aqui dentro você só escuta Cristo. Como diz a palavra de Deus, há um bálsamo de Gileade. E hoje esse médico está aqui. Jesus passou por isso tudo na luz da cruz. E hoje Ele absorve as suas dores. Nessa noite, que você também saia daqui com a cura, com fortalecimento, sabendo que você é o cara, você é a mulher, são muito valiosos para Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Abaixa a sua cabeça. Senhor Deus, meu Pai. Oh, Pai. Que possamos estar ouvindo sempre, Pai. Cristo. De crise nós estamos fora, Pai. Pai, eu sei que nem todos os dias serão como nós esperamos. Alguns momentos, Pai, fica parecendo que está distante. Às vezes, Pai, nos sentimos sozinhos. Mas eu sei que tudo acontece conforme os teus planos, Pai. Pai, eu não quero questionar as suas atitudes e nem pedir que nos dê um tratamento diferente. Mas, Pai, só queremos que o Senhor nos dê um fortalecimento, que possamos ter o discernimento, Pai,
espiritual edificante, que diz que a vitória é nossa, que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então, Pai, queremos levantar a nossa cabeça e seguir em frente, Pai. Mesmo quando às vezes nos sentimos inseguros, tudo parece que vai dar errado, Pai. Nós queremos que o Senhor nos mostre a luz no momento da escuridão. Deus, nosso Deus, Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, que o Senhor possa ser o nosso guia. Conceda para nós o melhor caminho. Pai, toca nos nossos familiares. Conforme eu falei aqui hoje, Pai, o Senhor profetizou. O Senhor vai liberar a bênção em todas as nossas atividades. Então essa semana será uma semana de vitória. E tudo, Pai, será para a honra e glória do Teu nome. Que todos digam: glória a Deus, aleluia.